Oi, pessoal, boa noite, como estão? Bem-vindos, bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Estamos hoje na terceira live de uma série de três, né? Que eu fiz, hoje teremos a última. Eu já até adiantei um pouquinho do projeto que eu comecei ontem. Na verdade, dessa vez eu fiz rapidamente a pintura do prato, porque a ideia das lives, quem acompanhou as outras duas primeiras, vai entender o que que eu vou falar agora. A ideia dessas lives era a gente falar sobre as minhas escolhas. A gente até tinha esse título nas aulas. Oi, Samanta, boa noite. Boa noite, gente. E então, eu passei para vocês algumas escolhas. Expliquei na segunda-feira sobre os pincéis que eu uso e hoje eu vou usar novamente aqui com vocês para dar o acabamento desse prato. Ontem a gente falou sobre tintas, foi uma live super bacana. Um monte de gente falou para mim que entendeu algumas coisas, mesmo depois de fazer aula comigo, mesmo depois de assistir algumas lives, mas que ontem ficou mais claro algumas explicações. Então, ontem a gente falou de tinta e hoje a gente vai falar de uma. Vou falar um oi aqui para todo mundo. Oi, Eliane, Samantha. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a finalização da peça. Quem for mais, quem tiver mais de olho vai ver que tem um pedaço aqui por acabar, faltam alguns filetes e hoje a gente vai esmaltar. Eu vou mostrar para vocês como que eu esmalto, com que tipo de esmalte que eu uso, com que pincel. Eu normalmente não finalizo a peça no esmalte, como essa live é diferente das outras, né? Essas três lives são diferentes das outras, então hoje a gente vai fazer isso. Vou falar para vocês um monte de novidade que tem do clube, do site, de alguns kits, um monte de novidade que eu implementei aqui nesse ano. Então vamos, enquanto o pessoal não chega, eu vou acabar esse pedacinho. Eu fiz todo o prato, minhas alunas que estavam aqui presencialmente viram que eu dei uma acelerada do fim da aula da tarde até agora, para deixar no ponto para vocês verem o final e principalmente o esmalte, que mesmo o pessoal já pintando, tem muita gente que não sabe ou não tem muita facilidade no esmalte. E tem muito ateliê, assim como o meu, que esmalta as peças para as alunas. Então, eu mesma tenho aluna que não sabe esmaltar, que nunca esmaltou. Eu sempre fico falando, gente, vamos esmaltar pelo menos uma ou duas para vocês pegarem o gosto e para entenderem, mas às vezes as pessoas não querem. Então, eu tenho um monte de aluna presencial que não sabe esmaltar. Então, hoje é a oportunidade de vocês aprenderem. Oi, Cris, Ana, Ione, bem-vindas. Então, ó, vamos fazer o acabamento, vamos fazer aquela sombra que vocês gostam do italiano e vamos esmaltar. Fora um monte de novidade que eu falei para vocês, que a gente vai, que eu vou falar para vocês. Então, ó, eu pintei nas cores. Gente, essa aula aqui vai ser uma aula bônus do clube. Então, quem for do clube, não se preocupe em anotar, porque a gente vai colocar essa aula amanhã. Amanhã ou depois a gente vai colocar no clube, tá bom? A Ione está falando que esmalta as peças e das alunas também e adora. Oi, Berta. É, mas você é exceção, viu, Ione? Aqui no ateliê, não sei se o pessoal está acostumado, quase ninguém quer esmaltar. Então, eu usei as cores, como eu falei para vocês, essa aula vai para o clube, vai estar todas as cores lá. Mas basicamente eu usei EZ, SC, ao longo das duas últimas aulas eu expliquei todas as cores. Mas eu vou repetir para vocês. O amarelo
é o EZ novo da Meiko. O verde é um verde lindo, que é da Crisantos, é o OS 129. Ó, vou falar devagar, quem quiser, e a live vai ficar depois, dá para anotar. Então, ó, EZ 107, OS 129, o azul é o 173, OS 173 e 185. Tenho o hábito de colocar sempre aqui em cima. E o SC, que é o vermelho do fundo, é o SC74. É um vermelho bem bonito. Assistam a aula de ontem, antes que a gente tire do ar, quem não for do clube, que tem todas as explicações das tintas e tudo. Então, agora, o filete, que é o último acabamento, eu deixei para o final e para fazer esse pedaço aqui junto com vocês e explicar o filete que eu ainda não tinha explicado nas lives. Eu uso para os filetes normalmente ou o marrom ou o preto. Hoje eu vou usar para esse aqui, eu vou usar o preto. Então vou usar o EZ12, que é um preto bem forte da Meiko. A tinta vem pronta, mas eu gosto sempre de dar uma mexidinha aqui para ver se ela está no ponto. E aí eu uso o meu pincel liner, mostrei para vocês também na segunda falei um pouquinho sobre os pincéis, tá? A gente usa esse mais longo, que é o liner, usa o monograma, que é o mais curtinho. Para fazer esse filete, eu vou fazer o liner. Vou usar o 3050L. Quem quiser anotar aí. Então, ó, o filete tem alguns segredinhos que eu passo para as alunas e vou passar para vocês agora. Primeiro, o ponto da tinta aqui, ó, é muito importante, tá? Às vezes a gente pega com a tinta da mesma forma que ela vem no pote e ela tá muito seca. Então a gente tem que deixar um pouquinho, ó. Eu tenho um copo de água aqui, tá? Oi, Vera, boa noite. Uma delícia quando eu vejo as alunas presenciais aqui. Fico contente que o pessoal está me prestigiando. A Cris está aqui, a Vera. Muito obrigada, gente. Então, ó, 3050 liner. Pego o preto, vou molhando sempre na água. Quem quiser, pode até colocar, ó, uma gotinha aqui, ó, para ficar mais fácil. Molha aqui, por quê? A gente tem que estar com o ponto da tinta mais líquida do que o que ele vem na embalagem. Oi, Paola, boa noite. Olha lá, minhas alunas todas presenciais estão me prestigiando. Ó, então eu pego o pincel, giro um pouco, evito de fazer isso, ó, vir muito gordo, senão eu faço um filete muito grosso. Às vezes a ideia do filete ser grosso é bacana, não é o caso desse italiano que é uma peça mais delicada. Um truquezinho que eu vou passar para vocês, que é muito legal. Esse spray que eu uso, que vocês estão acostumados a ver aqui na minha bancada, eu uso para a gente ver se o fundo ficou bem feito, se tá com mancha, se não tá. Ó, vou pedir aqui, ó, Thalita colocar mais de perto, ó, dá para ver que ele tá bem fechado. Então, esse spray a gente tem para isso. É feito com água, está com água filtrada. Agora, quando eu vou fazer o filete, ele tem outra função. Então, aqui, esse pedaço que eu vou fazer, se eu tiver com a peça muito seca, e quem pinta pode me falar isso. Quando está um calorão, não é ruim para pintar. Por quê? Porque a peça está muito seca. Então, o que, que a gente faz? A gente pega esse sprayzinho e dá uma espirrada para dar uma hidratada na peça. Ela fica muito mais fácil de ser trabalhada. Cuidado, gente, não é para pôr muito para não borrar o trabalho de vocês, especialmente quando o preto já tiver começado. Então, vocês repararam que eu não estou nem espirrando muito aqui para não borrar. Mas essa parte que eu ainda não filetei, ó, eu dei uma exagerada e eu hidratei. Gente,
tenta fazer isso. Vocês vão me falar se não ajuda. Ajuda muito. Aí, o filete, ó, então, o prato tá mais molhadinho, a tinta, eu faço essa pocinha aqui embaixo, pincel certo, tá? O pincel bom, fininho. Quanto mais fino for o pincel, mais fino vai ficar o filete. Esse pincel é um 3050L, é um pincel importado, mas tem pincéis nacionais também. Eu falei também isso na segunda. Aí, ó, qual é o truque? A peça tá molhada, eu apoio aqui meu dedinho, que todo mundo sabe que eu preciso ter um apoio. Eu sempre falo, o dia que eu machucar o meu dedinho, eu paro de pintar. Ó, aqui apoiei, aqui eu travo. De preferência, não coloca peso e afunda a mão. Então, eu vou deixar a mão aqui e trabalho a minha mão meio que para cima. Venho aqui, faço a ponta. Muito importante, gente, muito importante mesmo, é fazer, principalmente para quem está começando, devagar. Não adianta a gente querer ter o mesmo ritmo da caneta esferográfica que a gente escreve. Ele é mais lento. O pincel, por que que ele é mais lento? Porque precisa de um tempinho para a tinta descer e eu conseguir fazer a pincelada, ó. Então, se eu correr, ele vai ficar repicadinho. Então, esse processo é bem lento. É a hora que é mais demorada do prato, é isso. E aí, para mim, é a mais gostosa, porque aí a gente vai vendo o que ainda está faltando. Ó, então eu vou fazer aqui bem devagar. Toda hora eu vou molhando e vou me certificando que o pincel está no ponto certo. Outra coisa, gente, que é importante vocês prestarem sempre atenção. Isso também eu sempre pego no pé das minhas alunas. Algumas técnicas ficam interessantes a gente fazer uma pincelada mais solta de filete, mas para os italianos, prestem atenção. Acabou uma pincelada, começou a outra, faz tudo grudado, tá? Não deixa solto, senão dá a impressão que a peça está mal acabada. Olá, Silvia, boa noite. Vou mostrar para vocês, ó. Então aqui eu tenho esse filete. Ó, para quem está entrando agora, eu hidratei um pouquinho meu prato para ficar mais fácil. Então eu fiz aqui, fiz aqui. Tô dando o último acabamento, depois vou fazer aquela sombra. Ó, eu quis correr, já manchei um pouco. Eu vou fazer aquela sombra por fora para vocês verem. Aí eu pego mais tinta, ó. Tem gente que acaba não tendo esse cuidado e faz uma pincelada solta. Não, a gente tem que grudar uma pincelada na outra. Fica muito mais bonito. Se vocês pegarem as peças italianas, as que eu faço, bem acabadinhas, todas elas, eu falo assim, a pincelada tem começo, meio e fim. Aqui vocês estão vendo que ela não está chegando perto. Eu deixei por último para fazer o torno com vocês hoje na live. Hoje tem um monte de novidade na live, hein, gente? Tem um monte mesmo, principalmente para quem é do clube. Eu estou contente de poder passar essas novidades para vocês. Então, ó, vou fazer o filete. E aí tem gente que pode perguntar, qual é a diferença desse pincel longo para esse pincel mais curtinho? Ó, então esse aqui é o monograma e esse é o liner. A diferença é que se eu vou fazer uma linha mais longa, como essa aqui, ó, eu uso esse pincel mais longo. Ele facilita a minha vida. Sem colocar tinta não vai, né, gente? Ó, então vem aqui, ele facilita a minha vida porque é um pincel longo. Se eu for fazer pinceladas mais arredondadas, e obviamente se eu tiver esse pincel menorzinho ou um outro, fica muito mais fácil trabalhar com menorzinho, ó. Ele faz essa volta. É muito gostoso fazer o filete com esse pincel mais curto, com esses que a gente chama de monograma, ó. Aí eu levanto a mão para cima e consigo fazer uma pincelada
bem feitinha, ó. Vem aqui e puxa a mão. Oi, Adriana, boa noite. Então, é importante vocês entenderem, e mais do que só entender a técnica, é fazer um dia e perceber, sentir o que que vocês preferem, qual é o gosto de vocês, o que vocês preferem. Tem gente que gosta de só trabalhar com pincel curto, outros só longos, aí vocês têm que ir experimentando e começando a utilizar o que vocês mais gostam. Ó, quando eu estou trabalhando com uma parte que eu tenho fundo feito grosso, ele tá grossinho aqui, ó, ele tem um degrauzinho. O que que eu vou fazer? Boa noite. Ó, eu não vou fazer nem para dentro, dá para pôr bem de perto. Vou até pegar um lápis aqui para mostrar para vocês, esses detalhes são importantes. Ó, então aqui tem um degrauzinho, porque essa tinta é funda, ela tá bem grossa. Relembrando, eu fiz com SC74. Gente, são as mesmas cores do prato que está na parede. Daqui a pouco a Thalita mostra para vocês a minha parede. Aí, prestem atenção, gente, isso é importante. Então, aqui eu tenho um degrauzinho de vermelho e aqui eu tenho um verde. Aonde eu faço o filete? É bem comum o pessoal fazer para cá, ó, meio que para cima, ou então para dentro. Eu sempre explico para as alunas o que a gente tem que fazer, o filete, infelizmente, é no pior lugar, que é no degrauzinho, em cima desse degrauzinho que a tinta da gente faz. Ó, é no degrauzinho. Por isso que, outra dica também que eu dou, a gente deixa essa parte do que é a mais chatinha, vamos dizer assim, para o final do trabalho, principalmente para quem não tem muita prática. Então começa a fazer as outras partes que são mais fáceis, essas daqui, por exemplo, e essa daqui que tem esse degrauzinho, que tem gente que tem dificuldade, deixa por último. Por quê? Embora não pareça, gente, a mão da gente vai melhorando ao longo do trabalho. Já repararam que quando vocês estão de férias, vocês voltam com a mão um pouco mais dura? Eu mesma, com todo o treinamento que eu tenho, se eu ficar um mês e pouco, é muito raro acontecer isso. Mas se eu ficar um mês e pouco sem pintar, quando eu volto, obviamente eu volto fazendo tudo certinho, mas a mão está mais mole. Então, mesmo dentro de uma única peça, às vezes a gente começa a mão mais dura e vai amolecendo ao longo do trabalho. Vilma, eu passei já as cores, passei agora há pouco e passei nas outras lives. Depois que acabar essa, você consegue voltar e pegar as cores, tá bom? Essa aula, gente, para quem é do clube, vai ficar como bônus. Eu acho que a Vilma é nossa, não sei se a Vilma é nossa aluna, mas de qualquer forma as explicações estão nas lives. Ó, então eu vou fazer esse aqui. Então, anotaram a diquinha aí que eu dei, gente, para espirrar a água? Agora, não dá para ficar espirrando muito, porque eu já tô com o preto. Se eu ficar espirrando muito, aí na hora de esmaltar, vai borrar. Eu vou esmaltar esse prato com vocês hoje, tá? Tem um monte de coisa ainda que a gente vai fazer nesse prato. Embora pareça que ele está pronto, mas ainda dá para dar acabamento. Eu dei uma boa acelerada nele. Quem é minha aluna da tarde viu, eles saíram daqui, estava bem cru. Aí eu dei uma adiantada para a aula não ficar muito longa e cansativa. Opa, faltou um filete aqui. Gente, é importante a gente fazer quando a gente está pintando, é prestar atenção e fazer todos os detalhes, tá? As peças sempre são bem trabalhadas, então é importante a gente prestar atenção. Todos os meus trabalhos, não sei se dá para mostrar, aqui, ó, essa parede aqui são todas peças que eu fiz com essas cores. Então, eu fiz uma coleção aí para vocês entenderem um pouco do comportamento das tintas. E aí, se vocês forem reparar, todos os meus pratos, minhas peças, eu tenho essa projeção por fora do desenho. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Oi, Rita, boa noite.
todo mundo sempre me pergunta, que cor que você usa para fazer essa projeção? Na verdade, eu não uso uma única cor, eu uso várias cores. Tão bonitos os pratos, né, Rita? Então, essa sombra, eu uso duas cores do prato, normalmente as cores mais escuras. Aqui eu tô com o azul e com o verde. Quando eu tô fazendo aqui no ateliê, eu pego o final do azulejo, sabe, que fica sujinho? Aí eu pego e dou uma misturada no final do azulejo. Como aqui eu comecei agora, então eu coloquei as tintas. Oi, Ju. Ju é Juliana. Tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Então, ó, eu tô com as duas tintas aqui. Vou misturar, como eu falei para vocês. Eu gosto sempre de misturar. Gente, desde a primeira live eu tô explicando todos esses detalhes, tá? Depois que acabar essa, vocês voltem que tem muito conteúdo para vocês. É, e também tem um monte de novidade para quem é do clube, viu? Para quem é e para quem já foi. Então fiquem de olho. Ó, então vamos dizer que eu acabei de pintar, tô com as cores, como que eu faço a sombra? E para que eu faço a sombra? Então, a cor eu faço assim, ó. Tem muita gente que tem medo, mas gente, não tem o que errar. Ó, com muita água, eu vou molhando com muita água. Eu posso até pegar um pouquinho de preto e aí eu vou misturando duas, três cores, normalmente duas cores. E aí eu faço uma cor. Que cor que precisa fazer? Eu preciso fazer uma cor neutra, nem muito para o azul, nem muito para o verde. Então, o que eu vou fazer? Fiz uma cor aqui neutra e aonde eu vou colocar? Isso também o pessoal tem bastante dúvida. A sombra, como eu tenho explicado para vocês aqui ao longo de todas as aulas. Aqui nas lives, e quem é importante falar isso, vou até dar uma paradinha para explicar para vocês. Ao longo das lives, e para quem vem aqui fazer aula comigo, ou para quem é minha aluna do clube, ou de qualquer outro curso que eu tenha, tudo que eu passo aqui são técnicas que eu faço nas minhas peças e que ficam com um acabamento ok. Então, assim, não significa que isso seja a forma de todo mundo pintar. Então, tem muita gente que vem aqui e fala: ah, mas essa sombra eu não gosto, a pessoa que eu pinto não tem. Gente, quem não gostar, tudo bem. Eu só gosto de explicar todo o passo a passo para que vocês consigam fazer peças parecidas com as minhas. Obviamente, para quem gosta das peças, tá? Então, assim, não é a verdade universal, como eu falei para vocês na segunda. A gente faz aqui o que funciona para o tipo de trabalho que eu faço, para o meu acabamento, para as minhas peças, para os meus pincéis, tá bom? Então, quem não gostar, eu tenho inclusive aluna presencial que não gosta. Aqui estaria o prato pronto. Falta só um filetinho, mas o prato estaria acabado aqui. Como eu gosto, eu exagero um pouco nos acabamentos, então a gente vai passar para uma parte agora, que eu vou repetir. Para quem não gosta, é desnecessário, tá bom? Eu acho que fica lindo. Então, é isso, ó, a gente pega essa mistura. Oi, Isabel, boa noite. Boa noite, Laís. Ó, e aí, aonde eu coloco? Primeiro, nos espaços que ainda ficaram em branco. Aqui, ó. Estão vendo que ficou um. Depois, quem é minha aluna acaba chegando no fim da aula e não põe sombra e fala, tá faltando alguma coisa. Eu vou fazer um pedaço aqui para vocês verem com e sem. E aí, eu vou fazer em volta de todo o desenho? Não, de preferência não, se não ficar muito pesado. Ó, então, bem aguado, é uma cor neutra, lembraram? Não pode ser muito forte, senão ela parece mais do que o desenho, fica pesado, ó. Então é bem pouquinho. Fica bonito, né, Paula? Eu gosto muito. E realmente não é em todo o trabalho que a gente vê. Ó, então aqui eu estou fazendo toda a volta, que eu faço uma, às vezes faço até só metade. Ah, ficou essa bolinha, tem problema? Não tem, gente. Isso aqui é bem solto, é um aquarelado mesmo. Mostra de perto. De perto você quer dizer o prato ou os pratos? Ó, então,
Vou fazendo assim. Vocês estão vendo a quantidade de água que tem na ponta do meu pincel? Melhorou, Ju? Ó, então, olha como fecha. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou fazer metade. Eu gosto sempre de fazer metade para vocês verem. Ó. E aqui eu tenho fundo, mas eu também vou fazer uma sombra. E aí eu faço do mesmo jeito, misturando as duas cores, ó, e fazendo isso. Olha como fica bem acabado. Então, peguei um pouquinho mais de tinta, ó, porque aqui eu tenho fundo e, ó, não é em tudo, tá? Eu tenho uma aluna que é super metódica e às vezes eu vou fazer a sombra dela, ela fala, ah, mas você fez de um lado e não fez do outro. É de propósito, não é para ser tudo igualzinho. Ó. Então aqui eu faço na ponta, aqui eu só faço aqui. Para quê? Para ele ter um movimento bonito. Quando queimar, essa sombra ela vai ficar muito sutil, muito delicada. Ó, já fiz metade para vocês verem. Olha a diferença desse lado para esse. Ó, é muito, dá para perceber muito, né, gente? Olhem a barra com a sombra e sem a sombra. Não fica muito mais bonito assim? Depois eu vou seguir. E aqui, então eu vou fazer assim toda a minha barra. E no meio, mais bacana ainda. Vou explicar para vocês como que eu faço no meio. Só acabar aqui. Como eu vou esmaltar na live, vai que eu esqueço algum detalhe, eu vou ficar com meu prato incompleto. E a ideia é que esse prato venha aqui para a parede também. Ó, então vou misturando, tô pegando tinta. Ó, pego um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, bem pouquinho de preto, senão fica muito escuro. Deu para entender, gente? Ó, então vamos. O que é bacana isso? A gente poderia ter feito antes. Eu fiz, estou fazendo aqui depois, por quê? Porque não ia dar tempo de eu fazer a sombra e depois filetar todo o prato. Fica mais bonito com a sombra. A Berta está falando que a sombra ressalta o desenho. Exatamente. A ideia é essa. A gente consegue um pouquinho mais de profundidade. Vocês vão ver aqui no meio como faz um efeito melhor ainda. Deem print, gente. É legal dar print antes e depois. As lives são boas para isso. Ó. Fica bonito, né, Beto? Agora eu vou explicar. Então, vocês entenderam? Ele vai preencher um pouquinho e aí as peças são feitas à mão, são desenhadas à mão, né? Por mais que a gente tenha uma técnica e tal, as peças são desenhadas à mão. Se a gente for medir milímetro por milímetro, um é diferente do outro, tá? Os pratos são feitos à mão. Eu não tenho, embora eu seja, ó, no meio também dá para fazer. Embora eu seja exigente, eu não tenho essa necessidade de estar tudo absolutamente milimétrico. Então, a sombra também funciona muito bem nessa hora. Às vezes, um lado ficou maior que o outro, eu aumento a sombra e ele dá uma igualada. Aqui no meio, olha que bacana que eu vou fazer. Eu tenho uma flor, essa flor amarela central. O que eu quero fazer? Eu quero que essa flor fique mais alta, fique mais evidente. O que eu faço? Ó, passo por cima de tudo, ó, dá aflição, né? Parece que vai dar errado, mas não dá não, ó. Passo por cima do desenho. Olha que bacana que fica. Não borra, tá, gente? É só vocês passarem uma vez só, não dá para ficar passando várias vezes. Uma vez só não é suficiente para borrar, ó.
Então, presta bem atenção para poder passar uma vez só, afunda e aqui puxa a mão. Olha aqui, ó, com sombra e sem sombra. Gente, a diferença é muito grande. Vou até fazer aqui. Então, aqui no meio também vai uma sombra, ó, aqui e aqui. Aqui também. Olha como ficou bonito. Não é legal isso? Então, o que que aconteceu? A flor amarela sobressaiu. Esses truquezinhos, eu sempre falo para as minhas alunas. Depois que a peça está pronta, a gente não percebe, mas a gente fez e fez em pouco tempo. Se a gente for ver, quanto tempo eu demorei para fazer a sombra? 5 minutos, 10 minutos? Então, vale a pena fazer. De qualquer tipo de acabamento, eu particularmente acho que vale a pena. Ó, olha a diferença que dá. E aí a gente não percebe depois que queima. Esse prato aqui, por exemplo, ó, ele é cheio dessas sombras por dentro, mas não dá para perceber. Ó, aqui, por exemplo, tem duas sombras, uma em cima da outra. E aí, quando a gente olha, principalmente quem não sabe pintar, não consegue perceber essa diferença. Então, é importante esses toques que eu gosto de dar para vocês, tá bom? De sombra, acabamos. Eu não vou fazer sombra aqui no meio de propósito, eu quero que esses quadradinhos eles sobressaiam. É um vermelho bem forte, então não vou mexer neles. Mas agora eu vou fazer um filete aqui e um filete aqui, que eu também acho muito importante. A Samantha está falando que parece 3D, é verdade. Ó, o prato eu vou centralizar. Eu falei já do torno que eu uso, gente, mas vou falar mais uma vez. O torno que eu uso aqui no ateliê é fiar ferramentas, tá bom? Se a Thalita quiser escrever o arroba deles, ó, enquanto eu centralizo aqui. Então, o prato eu centralizo, a parte de baixo, eu centralizo no torno e faço um teste aqui, ó. Não tá torto, então vou seguir. Eu vou aumentar esse azul aqui, que como eu falei para vocês, está faltando, eu deixei de propósito, e vou fazer um preto aqui e um preto aqui. Que pincel que eu vou usar? Na primeira aula eu mostrei para vocês esse pincel aqui, que é muito bom. É um pincel que eu uso para fazer friso. Na borda, normalmente eu faço com o Tigre, que é um pincel mais barato, mais rústico, mas que é muito bom para acumular tinta. Também está na live de segunda, gente, assistam lá. Tem bastante conteúdo nessas duas últimas lives. Então vamos lá. Primeiro eu vou aumentar esse friso azul. Esse aqui é um OS 185. Essa tinta da Crisantos é muito bonita. Esses OS, gente, para quem não conhece, é a mesma coisa que EZ. Ana está perguntando se tem esse pincel. Tenho sim, Ana. Devo ter. Tem? Esses pincéis chegam e acabam rapidamente, mas eu acho que ainda tem. Não tem mais? Ó, então eu vou apoiar e vou fazer a volta. Ana, amanhã você entra em contato com a gente no telefone do ateliê e a Glória te passa. Porque se não tiver, a gente sempre tem uma listinha de espera, porque o de filete deve ter sim. Mas aí vocês me liguem, por favor. Ó, então aí eu apoio a mão, a pontinha do pincel, ó, eu venho e tô engrossando, tá? Lembram que eu falei que fica esquisito quando ele fica meio que voando esse desenho? Então eu engrossei, o acabamento ficou bem mais bem feito. Agora, eu expliquei também na live de segunda por que que eu não gosto de usar esse filete. É um ótimo pincel, mas eu não faço o filete com ele,
porque ele demora muito, eu tenho que ficar carregando o meu pincel várias vezes. Com esse aqui, olha que bacana. Esse pincel aqui, gente, é especial. Quem tem, minhas alunas que têm, sabem do que eu estou falando. Ó, então agora com preto, para dar acabamento, eu vou pegar tinta, tá dando para ver, né? Ó, eu vou pegar tinta, carrego um pouquinho, não deixa excesso. Então, eu faço esse movimento aqui e eu vou usar o quê? A ponta do pincel eu vou usar para fazer esse frisinho. Então, o prato está centralizado, a minha mão direita está parada, olha como facilita. Eu começo com a pontinha e vou girando devagar e vou fazendo toda a volta. Eu brinco com as minhas alunas que nessa hora a gente fica em apneia, ó. Dá para fazer toda a volta. Ó, vai fazendo devagar. Para que faço devagar? Para a tinta descer do pincel. Se eu correr, não dá tempo da tinta descer do pincel. Ó, a volta certinha. O prato vendi o kit. Gente, eu vou aproveitar que a Vilma me perguntou sobre o kit e vou explicar para vocês, começar a explicar para vocês, falta fazer isso, o filete já volto, mas só para explicar para vocês a história dos kits e das novidades que eu quero falar com vocês. Para quem é novo aqui, não me conhece ou não me conhecia, e entender um pouquinho como que funciona a cerâmica, o quanto é gostoso, quem é minha aluna já pode até falar aqui o quanto é gostoso. Rita, o sonho fazer frisa é só treinar. Então, para quem quer aprender a cerâmica, essas lives também são para divulgar o meu clube. Eu tenho um clube por assinatura online. Então, para quem não conhece e não quer se inscrever sem saber como funciona, a gente sempre faz a cada tempo essas lives para quê? Para mostrar para vocês como funcionam as aulas. E as aulas funcionam exatamente da forma que vocês estão vendo aqui. A gente filma bem de perto, quando tem alguma dificuldade, vocês estarão ao vivo, então chega mais perto, aproxima, mostra a água, fala isso, fala aquilo, tira dúvida. Então, as aulas são gravadas ao vivo e depois vão para o Hotmart, que é uma plataforma que hospeda os cursos online. São 2 aulas por mês, tá? Eu vou explicar um pouquinho do clube e já eu volto a pintar. Então, são 2 aulas por mês, a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 6 e às 8. Por que às 6 e às 8? Porque a gente tem 2 clubes. Um clube mais iniciante e um clube que a gente chama de Master, que é para quem já pinta, para quem dá aula. Tem bastante professora no clube. Olá, Letícia, boa noite. Então, a gente tem esses 2 formatos de curso. O Clube da Paula Riso e o Clube da Paula Riso Master. Os 2 têm o mesmo formato, embora conteúdos diferentes. Eu vou até mostrar para vocês o que a gente vai fazer amanhã, para vocês entenderem um pouco. E aí, o que tem nos cursos? Eu faço uma peça, mando anteriormente para vocês o que eu vou fazer, com o desenho, com o material, tudo especificado, com as cores que eu vou fazer e tal, um dia antes. Depois, durante a aula, a gente eu tenho um pronto e eu faço um outro com vocês. Vocês podem tirar dúvidas e durante o tempo inteiro vocês podem entrar no Hotmart e acessar essa aula. Junto com tudo isso, a gente ainda tem é, um, um outro serviço que é o nosso grupo de WhatsApp. Então, quando vocês têm dúvidas, tem gente que manda no grupo, tem gente que manda para mim, eu tenho meu telefone lá, o da Thalita também, tem gente que gosta de falar só comigo, aí manda, a gente sempre responde, então a gente dá um suporte bem bacana. Tanto o meu, da minha parte das pinturas, quanto da Thalita, que ajuda vocês com as dificuldades que a gente sempre tem de acesso e tal. E aí, que bom que vocês gostam, gente. E aí agora, deixa eu mostrar. Esse aqui é uma travessinha. Normalmente são peças mais retas, tá? Que depois vocês podem
adaptar os desenhos. Os desenhos vão também em PDF para vocês imprimirem. Então, esse aqui é o do clube e esse aqui é o do master. Cada semana a gente faz um desenho diferente, cada 15 dias, né? Uma tinta diferente, uma técnica diferente. Alguns desses pratos da parede são do clube. Acho que a maioria do clube, só não é esse aqui, mas está todo mundo me pedindo, é capaz de colocar. Esse aqui eu usei cera, usei EL, usei um monte de tinta diferente. Então eu sempre vou variando. Uma semana eu faço um prato mais italiano, outro dia uma peça mais moderna, para vocês terem aí um repertório bacana. E aí a gente tem 2 anos esse clube e a gente sempre tem uma questão que todo mundo pede para gente e a gente até então não tinha conseguido fazer. Dessa vez eu vim falar para vocês com alegria. Quem tiver, quem fizer parte do clube, vai ter acesso agora perpétuo às aulas anteriores, tá, gente? Deixa eu explicar direitinho para não ficar confuso. Então, assim, a minha assinatura está ativa, eu tenho direito de tudo o que eu já fiz. Aí, as próximas aulas, quem estiver com a assinatura ativa consegue assistir. Quem não tiver, não vai mais perder todas as aulas antigas, tá bom? Não sei se ficou claro isso, gente. Depois a Thalita vai escrever direitinho. Inclusive, quem já foi aluna e quiser ter acesso às aulas antigas, pode entrar em contato com a gente que a gente vai deixar vocês acessarem. Gente, obviamente, as aulas que estavam dentro do plano de assinatura de vocês, tá bom? Então, por exemplo, a minha assinatura acabou em janeiro de 2025. As aulas de janeiro de 2025 para trás estarão disponíveis para vocês. Quem for do Master, para o Master, quem for do Clube, do Clube. E o Master ainda, vocês têm direito a assistir as 2 aulas. Então, a Samantha está falando uhul. Eu fiz isso pensando nas alunas que às vezes não conseguem assistir sempre as aulas, tem a questão de tempo, às vezes do horário. Então, para que vocês não percam, a gente está fazendo dessa forma daqui para frente, tá bom? Então, todas as pessoas que entrarem vão ter todas as aulas anteriores. Gente, tem muito conteúdo mesmo. Acho que já foram mais de 40 aulas, ou 48. Eu fico às vezes pensando que uma hora minha cabeça vai parar de ter criatividade, mas porque tem muita coisa já. Quem é aluna aqui pode me falar. A gente já fez fruta, italiano, Natal, Páscoa, moderno, alta temperatura, baixa temperatura. Então, assim, dentro do meu estilo, tem muito conteúdo. E aí eu acho que é legal vocês saberem disso, tá bom? Sair do clube é difícil. É, exatamente. A Laís está falando do Master, a Thalita vai entrar em contato com vocês. Mas, de qualquer forma, eventualmente, quem quiser, quem precisar ou quiser sair, eu achei por bem deixar para vocês as aulas antigas, para que vocês possam, às vezes, ter dúvidas e querem assistir de novo. A gente estava com muita dificuldade, às vezes, de achar a, a aula e a aluna quer de novo o desenho. Então, eu falei para a Thalita, vamos liberar os antigos e aí todo mundo consegue assistir quantas aulas vocês quiserem. E aí, quem quiser ter sempre as novidades e fazer sempre as aulas comigo, aí sigam assinando o clube para as novas aulas, até porque esse é o meu trabalho e eu também preciso vender o meu peixe, tanto o meu quanto o da Thalita. Então, a gente espera que todo mundo siga, mas vai ter essa possibilidade agora. Estou desde o primeiro, não tem como sair. Deixa eu ver. A gente só sai do clube se a Paula expulsar. Ah, o que a Samanta perguntou? Ih, fiz besteira aqui, Thalita. Eu tenho dificuldade com a tecnologia. Então, gente, as novidades além dessas, olha aqui, estou vendo meus recadinhos aqui. É, será que a Samanta perguntou alguma coisa e eu não respondi? Não? Então,
Outra coisa que a gente vai fazer também para facilitar a vida de vocês, que também é uma questão que eu percebo. Quando a gente tiver a aula, a gente vai montar. Olha que bacana isso, hein, gente? Vai dar trabalho para a gente, mas vai ser legal. Quando eu colocar uma aula no grupo, a gente já vai ter o kit prontinho para vocês. Então, por exemplo, essa aqui é a aula 27. Vai ter lá no site uma aula, um kit da aula 27. Quem tiver as tintas e já tiver o material, obviamente não precisa. Mas quem quiser aquela, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é de amanhã. São tintas diferentes, tá? Para vocês não comprarem todo o pote, vocês podem adquirir o kit com a quantidade de tinta, aí eu que vou fazer aqui com as meninas do ateliê, com a quantidade de tinta que é suficiente para fazer o prato. Dessa forma, vocês evitam de ficar comprando um monte de tinta e não utilizar tudo. Então, olha que bacana, gente, ó. Thalita, coloca isso aqui. Esse aqui é a aula 22. Ah, eu quero fazer essa aula, essa eu gostei. Eu vou no site comprar a aula 22. Aí vocês vão receber o prato. Vejam bem, não é a peça riscada, tá? É o prato. O desenho vocês já recebem e a tinta também, tá bom? Mais para frente a gente vai pensar na possibilidade também de vender a peça riscada. Mas a gente vai aos poucos porque a gente tem que ir organizando para atender todo mundo é, de uma forma bacana, né? Então não adianta eu falar que vou conseguir fazer tudo e não conseguir. Então é isso, ó. Então olha que legal. Teremos kits, tá certo? É muito legal o kit, gente. A gente fez os de Páscoa, foram um sucesso, porque tem gente que gosta de fazer com filho, com criança. Então é uma opção bacana. Aí, quem for do clube vai conseguir acessar as aulas. Quem não for do clube, vai conseguir comprar o material, mas não vai conseguir assistir às aulas. Mas também eu acredito que vocês consigam fazer de uma outra forma. Enfim, é mais uma possibilidade que a gente está mostrando para vocês. Tá bom? Gostaram das novidades? Mas essa live vai ficar gravada, depois vocês, quem assistir depois e for aluna do clube, tiver dúvida, tem gente que saiu, quer ter o acesso, entre em contato com a Thalita e ela responde. Então é isso, manda um direct, ou se quiser escrever agora, enfim, tá bom? Vamos fazer o resto do friso, ó, vou até tomar uma aguinha que eu falei bastante. Para quem é do clube, amanhã tem aula, hein, gente? Ó, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, aqui. E a Rita tinha falado que o sonho dela é fazer esse friso. Gente, é só treinar, tá? A gente passa a técnica e vocês treinando conseguem. Lógico que no primeiro dia tem dificuldade, no segundo dia um pouco menos. Chega uma hora que fica perfeito. As minhas alunas estão aqui para não me dizer que eu estou mentindo. Deixa eu só acertar aqui, que acho que estava contra a luz, eu não enxerguei muito bem. Ó, então eu vou pegar mais tinta, agora eu vou fazer aqui, ó. Aqui tem que ficar em apneia mesmo. Ó, pego tinta, apoio a mão, travo a mão direita, faço devagar, não adianta fazer rápido. Ó, apoio a mão e, ó, em apneia. Olha o acabamento que dá, gente. Eu vou até parar, eu não gosto de parar para fazer isso, mas eu vou parar. Para que serve esse friso? Aqui eu tenho um amarelinho, aqui o vermelho. No meio, se eu tiver um preto, de novo, ó, olha como fica bem acabado. Então, isso aqui é muito mais bonito que isso aqui. Aí esses branquinhos somem, então vale a pena fazer. Por mais que seja difícil, mas vale a pena fazer. Ó, gente, todas as informações do clube,
das mensalidades, a forma de pagamento. Agora também vai ter pagamento mensal. A gente tem um monte de novidade. Todas as informações vocês conseguem esperando o avião, acessando o link que está na bio, tá bom? Ela vai ficar lá por um tempo para que vocês possam entrar e tirar as dúvidas. Além de ter o acesso a Thalita para vocês tirarem as dúvidas, mas também tem o link lá na bio. É só entrar e tirar as dúvidas, tá bom? Espero que todo mundo goste dessa novidade. Ó, então vamos lá, vamos acabar. Parou? É só voltar um pouquinho e emendar. Não tem problema, ó. Não dá para fazer direto. Quem não tem prática, ó, tem que dar uma parada, respira e volta um pouquinho para trás e refaz. Gente, o importante é vocês irem vendo o desenvolvimento de vocês. O primeiro não vai sair tão fininho, o segundo vai sair um pouquinho mais e assim vai, tá? Não sejam tão exigentes com vocês. Ó, então agora, vou pedir para a Thalita pegar esse torno. Ó, tá pronto meu prato. Gostou das novidades, Silvia? A história dos kits eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Thalita, você pode pegar uma esponjinha para mim? Ó, como ficou lindo o prato. E aí agora eu vou esmaltar com vocês para eu mostrar para vocês como que é a esmaltação. Como eu falei para vocês, tem muita gente que não sabe esmaltar. Nas aulas online eu explico também, mas as minhas alunas, elas estão acostumadas que a gente esmalta aqui. Então tem gente que é minha aluna que não sabe. Vou pegar a esponjinha. Ó, eu vou limpar aqui, gente, que isso aqui eu estava na primeira aula mostrando, ó. E aí eu vou limpar. Samantha, a gente está organizando o- os workshops também. Ó, estou limpando porque isso aqui eu estava ensinando as pinceladas. Deixa eu só assinar, gente, senão eu acabo não assinando e aí fica aqui várias peças sem assinatura. Ó, eu gosto de assinar com a... as alunas estão mal acostumadas, exatamente, Paola. Mas vamos continuar assim. Aham. Vou falar para vocês que é importante saber. Que nem outro dia, a Cris, eu acho que ela está assistindo aqui a live. Que eu falava, gente, minha aluna mais bagunceira, mas hoje ela já perdeu o título de mais bagunceira, porque ela está exemplar. Outro dia ela falou uma coisa que é verdade. Ela quer esmaltar pelo menos um ou dois para aprender. E aí depois a gente pensa se quer deixar no ateliê para esmaltar ou não, né? Tem essa comodidade, mas é importante vocês aprenderem. Por isso que hoje eu vou esmaltar aqui para vocês. Vou passar a primeira mão. Gente, aqui eu uso galão grande porque no ateliê a gente tem bastante volume. Eu gosto de usar esse S2101. Tem vários transparentes no mercado. Mas, como a gente está falando nessas lives, eu estou mostrando as minhas escolhas aqui do ateliê. Então, essa daqui é a minha escolha de esmalte. S2101 da Maple. Gente, é um esmalte, não é um esmalte barato, mas é um esmalte muito bom. Ele rende bastante, ele não dá defeito na queima, então eu optei por usar esse aqui, tá? Ó, ele vem sempre um pouquinho mais grosso, eu gosto de pôr um pouquinho de água aqui na bisnaguinha. Estou muito feliz com a minha evolução. É verdade, Cris. Hoje a Cris recebeu vários carimbinhos. Vocês ficam felizes e eu também. Vocês não têm ideia de como. Ó, então, o ponto do esmalte é esse. Um pouquinho mais mole do que como ele chega. Às vezes ele tá novinho, ele tá um pouco mais mole, mas o ponto é esse, ó. Estão vendo? Parece um creme de leite. O pincel é importante que seja um pincel macio,
e grandão, assim, largo, a gente chama de fan. Esse aqui é Soft Fan, o código dele é CB618, é o número 8. Pode sim, Laís, pode misturar. Obviamente, tudo que vocês vão trabalhar, assim como eu ainda, a gente sempre dá uma testadinha antes, né? Mas de maneira geral a gente mistura assim, tinta de fábrica, eu misturo tudo. Obrigada, Berta. A Berta é do Chile? Ó, então mergulho o pincel, é importante esse pincelzão, vocês vão ver. Cuidado, o ideal seria, gente, de um dia para o outro, tá? Eu não, normalmente não acabo e esmalto. Hoje eu vou esmaltar só para mostrar para vocês. Então, eu mergulho o pincel, tiro um pouquinho do excesso, ó, e vou passando de leve. Posso ficar passando várias vezes? Não, porque senão vai borrar. Paula, vai borrar de qualquer jeito? Não, gente. É só ter cuidado e não ficar voltando. Porque o que acontece quando eu fico voltando? Eu tô com a peça já molhada. Se eu ficar passando várias vezes, ele vai funcionar como se fosse uma vassourinha. Aí eu tiro o preto de baixo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e fazer com a minha mão, tá muito suave. A referência do pincel, Lucélia, é CB 618. Esse é o número 8. É um pincel da Meiko. Ó, então eu vou colocando aqui bem de leve. Se vocês forem reparar, tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho. É nessa hora que a gente borra. Que aí, deu um buraquinho, eu vou arrumar. Não precisa arrumar, deixa para arrumar na segunda, tá? Na segunda camada a gente arruma essas falhinhas. A gente tem que esperar um pouquinho, não ser tão ansioso. Na hora da ansiedade de ficar esfregando por cima, aí é que borra. Outra coisa, gente, se eu tiver pego esse meu borrifador e molhado pra caramba o meu prato, ele vai estar muito úmido. Aí, a hora que eu passar esse pincel, eu vou lavar e vou borrar tudo, tá? Então, tem que esperar secar um pouquinho. Eu aqui faço com um pouquinho mais de facilidade, porque a gente tem um monte de luz aqui em cima de mim para que a imagem fique mais bonita para vocês. Então, ele seca um pouquinho mais fácil, porque tem muita caloria aqui. Eu sofro com a luz, mas para pintura é bom. E as cores ficam mais reais. Então, por isso também que ele seca mais rapidamente. Se eu não tivesse com a luz, eu teria que esperar um pouco mais. Ó, então, não vou ficar bordando muito. Posso passar em qualquer sentido? Esmalte transparente pode, desde que você preencha todo o prato. Repararam que onde tinha o vermelho, que era o SC, ele vai demorar mais para secar. Provavelmente eu não vou conseguir fazer mais uma camada aqui, porque vai demorar um pouquinho para secar. O SC, enquanto isso a gente conversa um pouquinho. O esmalte são duas camadas, duas na frente e duas atrás. Eu vou ver, se der para secar eu passo mais uma, senão eu vou explicar. Lembra que eu falei ontem, para quem assistiu a aula, o SC é esmalte, ele não precisa de esmalte, porque ele já tem brilho. Então, eu não precisaria passar na parte que eu usei SC, concordam? Mas vai me dar uma mão de obra tão grande ficar desviando, eu passei por cima, não tem problema. Isso não atrapalha o trabalho. Mas é por isso que vocês estão vendo que aqui ele está mais úmido e aqui ele já está seco, porque aqui é EZ e aqui é SC. Estão vendo, gente? Acho que deu para ficar bem claro, né? Então, se eu fizer uma peça inteirinha com SC, eu preciso esmaltar? Não, porque ele é inteirinho de esmalte, tá? Aí também, para cada técnica, a gente usa de uma forma, mas de forma geral a gente não precisa. Atrás eu preciso esmaltar também. Será que eu consigo sem estragar minha peça? Ó, aqui ele já tá seco, eu posso até pôr a mão aqui e virar para passar para vocês verem. Ó.
Eu teria limpado mais se eu tivesse com mais calma, tá, gente? Aqui. Mas como é na parte de trás, ó, e aí eu vou passando. Aqui não tem problema de borrar, então eu posso colocar um pouquinho mais de força. Existem esmaltes transparentes coloridos, lindos. A gente também faz bastante técnica no clube com esmalte transparente colorido. É bem interessante também. Eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês. Ó, então deixa secar, eu vou deixar secar, passar mais uma. Mas, hoje eu estava até falando para as alunas isso. Às vezes, tem gente que fala, eu passei 2 vezes e não ficou bom, eu passei 3 vezes e não ficou bom. E eu até acho que passaram mesmo, mas não deixaram secar. Então, se vocês passam duas camadas de tinta na sequência, ele não sobrepõe, tá? Então, é importante secar entre uma camada e outra. Tem um verde lá, se você quiser pegar, e um vermelho. Thalita vai pegar uns pratos com esmalte transparente colorido, ó. Deixa secar mais um pouco, passa mais uma. Então, são 2 camadas. Para quem não conhece, parece que a gente estragou tudo, né? Ó, parece que eu perdi todo o desenho. Mas não, isso aqui, o esmalte, para que ele serve? Para dar o brilho para a peça, para impermeabilizar a peça. Então, ele é o último acabamento bem importante. Todas as peças são esmaltadas, tá? Seja com transparente, seja colorido. Existem transparentes foscos também. É uma infinidade de esmalte. Pode passar atrás e depois, tanto faz a ordem, tá? A Paula está assistindo a aula aqui, esses pratos que a Thalita pegaram é dela, eu vou pedir licença para mostrar. Mas como ficaram bonitos, eu posso mostrar. Ó, esse é um transparente colorido, vermelho. Ó como ele fica. Ele estava pintado branco e eu estou mostrando porque ela falou que podia deixar aqui para mostrar. Ó, e esse aqui é um verde. Esse aqui, inclusive, a gente fez no clube também. Tem essa aula no clube. Olha que bonito. Ela está fazendo um aparelho de jantar usando esmaltes coloridos. Então, ó, verde, vermelho, olha que lindo. Então, vai ser um aparelho de jantar, cada 4 com cor diferente. Vermelho, verde, vai tendo um azul. Então, existe essa possibilidade. Eu posso fazer o prato e esmaltar colorido. Fica diferente também, é uma outra possibilidade. Vocês estão vendo quanta coisa a gente consegue fazer na cerâmica? Tudo isso aqui é baixo, tá, gente? Baixa temperatura. A gente faz algumas coisas de alta também. Ó, mais um com esmalte transparente colorido. Uma tinta de efeito com esmalte transparente. Será a aula de amanhã, tá? Quem entrar no clube agora já vai entrar fazendo essas 2 técnicas aqui. Então, eu usei o transparente porque eu não quero interferir na cor de baixo. Assim como esses daqui, ó, eu interferi na cor de baixo. O meu eu não quero interferir, eu quero que ele fique transparente, então eu esmaltei com transparente, tá bom? Essa é a função do esmalte, dar brilho, dar acabamento e deixar a peça impermeável, para que ela possa ser utilitária, tá certo? A gente às vezes usa o fosco, como eu falei, e ele não é tão utilitário, alguns até são, mas tem gente que tem aflição, enfim. E aí eu vou passar a segunda. Já tá bom para passar? Ainda não, porque aqui ainda tá meio molhado. Então, eu vou deixar para passar amanhã, gente, porque eu não gostaria de perder esse prato. E às vezes a gente passa muito na sequência, ó, vou só dar uma acertada aqui, e ele borbulha. Então, é a hora que eu falo para as alunas, segurem a ansiedade, espera secar, deixa para outro dia, aí ele vai ficar, vai dar bom, tá? Ó, mostrar mais uma vez, o esmalte é o S2101. Tem embalagem pequena, média, eu compro de galão assim, porque a gente usa bastante aqui no ateliê.
Alguém tem dúvida, gente? Olha, eu tô vendo que caiu na minha roupa, é bom sempre falar isso também, principalmente para quem tem criança. As tintas não são tóxicas, tá? Algumas tintas, a Meiko inclusive assegura que vocês podem ter contato até com a boca. Se eventualmente a criança colocar o dedinho, estiver pintando, colocar o dedinho, não tem problema nenhum, tá? Mulher grávida, criança, eu faço bastante coisa aqui com os meus sobrinhos e não tem problema nenhum. Então, as tintas são totalmente tóxicas e se cair na roupa também é só lavar que sai, tá bom? Hoje estou fazendo propaganda do meu. Só estou fazendo propaganda do meu peixe. Vilma, não passei duas porque ainda está muito molhado, mas eu vou passar amanhã. Estou com medo de passar mais uma e estragar. Esse prato vai para o forno a 980 graus, como a maioria dessas peças que eu mostrei hoje. A gente também faz alta temperatura no clube. Às vezes eu faço uma coisa bem legal, que é fazer a mesma peça na alta e na baixa, e aí eu mostro para as alunas como que fica com as duas temperaturas. Também é uma forma que eu acho bacana para vocês aprenderem, tá bom? A ideia é sempre que vocês tenham muito conteúdo para que vocês possam fazer uma peça ou igual à minha, para quem gosta de fazer exatamente igual, ou então usar a técnica e fazer de uma outra forma, que também é válido, tá bom? Gostou da aula, Paola? Que bom que vocês gostaram. Eu preparo sempre com bastante carinho para vocês, mesmo as lives, o pessoal do clube também. Então, ó, quem quiser informação e gostou das aulas, da minha técnica, da minha forma de explicar, entra lá no link da bio e pega as informações. Quem quiser entrar no clube, será um prazer, serão sempre bem-vindas. A gente coloca vocês lá no grupo, tá certo? Que bom que vocês gostaram das novidades, gente. Eu é que agradeço quem ficou até aqui esses 3 dias comigo. Espero que eu tenha conseguido passar algum conteúdo interessante para vocês, principalmente para quem gosta, né, de pintar. Sempre uma coisinha ou outra a gente acaba aprendendo, né? Então é isso. Você se superou. Obrigada, Silvia. Minha argila é de alta temperatura. Uso o mesmo esmalte? Juliana, pode usar os mesmos, o EZ e o SC. E eu vou te falar que esse esmalte não é para alta, mas eu às vezes esmalto as minhas peças com esse e queimo em alta e dá bom. Então também é tudo uma questão de testar. Mas pode usar isso aqui, tudo você poderia colocar na alta. Detalhe, como a gente tem muito filete, muito acabamento, e se você faz alta, você sabe, o filete vai dar uma expandida. Então, essa técnica aqui, não sei se ficaria bom para queimar em alta, mas essa daqui fica. A gente tem bastante peça de alta aqui, é que agora eu não vou conseguir mostrar. Mas essa daqui, ó, eu queimei também em alta para mostrar para as alunas as duas formas, a baixa e a alta, tá bom? É isso. Se você tiver alguma dúvida, e também quem tiver dúvida que eu não esclareci aqui, é só mandar uma mensagem e pedir para a Thalita passar a mensagem para mim, ou mandar uma mensagem no inbox. Eu sempre estou de olho aí nas redes sociais, tá bom? Então, Juliana, eu uso, o pessoal da Duncan, da Zeramix, fala que não é o ideal, mas eu uso e nunca deu problema, tá? Porque assim, aquela coisa de americano que eles seguem exatamente o cronograma, né? Como a gente já está acostumada, faz uns testes e o que dá certo eu venho aqui justamente para mostrar para vocês. Essa é a função da professora é sempre essa, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por quem ficou até agora.
Quem é do clube, até amanhã. Quem é minha aluna presencial, até amanhã ou a semana que vem. Muito seguem a risca, exatamente. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz e contente por ter encerrado mais esse ciclo aí de 3 lives, tá bom? Até a próxima. Eu encerro hoje, já estou pensando numa próxima que eu vou fazer. Então fiquem de olho que sempre tem novidade, tá bom? Beijo, gente. Para quem eu não via que apareceu agora, essas lives, várias alunas apareceram, que eram alunas do meu outro ateliê. É gostoso rever o pessoal aqui, mesmo que seja nessa telinha pequenininha, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.